Deus pode tudo? A maioria das pessoas me responde que sim, que Deus pode tudo. Então, se Deus pode tudo, Deus pode fazer uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo possa carregar? Porque aí temos uma questão. Se Ele puder fazer essa pedra, aí Ele não pode carregá-la. E se Ele não puder fazer essa pedra, então Ele não pode tudo. Deus é perfeito? Se Deus é perfeito, Deus pode se aperfeiçoar? Porque se Ele pudesse se aperfeiçoar, Ele não é perfeito. E se Ele não pudesse se aperfeiçoar, Ele não pode tudo. Percebe que nós somos pessoas com um intelecto finito. A gente compreende uma parte das coisas. A gente tem um ponto de vista. Quando a gente vai falar do infinito, no caso Deus, a gente percebe claramente os limites do nosso intelecto. Ou seja, tem coisas que a gente entende, tem outras coisas que a gente não entende. E se a gente vai tentar entender, elas parecem paradoxais, como essas perguntas que eu te fiz. Certa vez, um dos grandes cientistas do século XX, o Stephen Hawking, ele publicou: está provado, não existe Deus. E no dia seguinte, ao ler essa publicação, o rabino e Lord Jonathan Sacks, que foi o rabino-chefe do Reino Unido, ele publicou: toda ciência que se pretende religião é tão perniciosa quanto qualquer religião que pretenda-se ciência. Isso é tão bonito. Existe um lugar para as coisas que a gente entende e a gente pode chamar de ciência. Mas existe também lugar para as coisas que transcendem o seu entendimento. Rav Nachman comenta um dos mandamentos mais curiosos que tem na Torá, que fala que se você for capturar aves recém-nascidas em um ninho, você precisa espantar as mães, a mãe da ave. Você não pode pegar a mãe junto com a ave. Isso pode ter um sentido no literal, de você não querer que a mãe sofra com isso, de você respeitar a ave mãe. Mas o Rav Nachman fala, como tudo na Torá, isso tem sentidos mais profundos também. E uma das coisas é: entende aquilo que você entende. E não tenta entender aquilo que está além da sua capacidade de entender, que no caso seria a ave-mãe. No caso de Rav Nachman, grande cabalista, ele está falando das aves pequenas como biná. Aquilo que é pequeno, aquilo que é separado, que a gente consegue entender racionalmente. E a ave-mãe, ele está falando da grande sabedoria de Chokhmah. E então ele está falando, o que você consegue entender é de biná para cá. Agora, de Chokhmah para lá, isso está acima da nossa própria inteligência. A mesma coisa ele fala quando ele vai falar do Tzimtzum, que muitos cabalistas comparam ao Big Bang. Ele fala, olha, o que veio antes do Tzimtzum está além da tua compreensão, porque está além do tempo e espaço, e a tua mente ela está estruturada em termos de tempo e espaço. Então tudo que vier depois do Big Bang, tudo que vier depois do Tzimtzum, você vai conseguir entender com a razão. Um dia nós, a humanidade, a gente vai chegar lá e vai entender tudo que veio depois do Big Bang. Mas aquilo que veio antes do Tzimtzum, isso não nos cabe entender. E eu lembro quando eu estudei Rav Nachman falando isso, no dia seguinte eu fui ver um USP Talks e eu vi um PhD em física falando a mesma coisa. Ele falou, olha, a gente já captou ruídos de fundo do Big Bang, mas a gente ainda não entendeu o que veio antes do Big Bang. E na minha opinião a gente não vai entender. Não na minha, na opinião daquele PhD. Eu achei tão bonito ouvir ele falando isso depois de ver o Rav Nachman falando que tudo o que veio depois do Tzimtzum a gente um dia vai entender, mas que o que veio antes do Tzimtzum não nos cabe entender. E por que eu estou falando isso no dia de hoje? Porque estamos em 17 de Reshvan. É o dia que começou a chover. Em 17 de Reshvan, segundo a contagem de Rashi, Noé entrou na arca. E agora vamos entender algumas coisas com relação a essa chuva.
esse dilúvio, porque a gente consegue também ler isso literalmente como um dilúvio que veio para dar um reset na humanidade, mas como tudo na Torá, várias leituras são possíveis. Primeira coisa que a gente vê é o número 40. Noé ficou 40 dias e 40 noites na chuva, e na verdade o período até o Noé chegar no Monte Arará foram 365 dias, mas foram 40 dias de chuva. A gente sabe que o número 40 está associado tanto à letra Mem, que é a letra que começa Mabul, que é dilúvio em hebraico, mas o número 40 também está associado à transformação na Kabbalah. São 40 anos no deserto, até a gente conseguir ter essa consciência para entrar em Israel. 40 dias e 40 noites de Moisés para receber a Torá. 40 semanas de gestação. Então a gente sabe que a letra Mem, que tem a forma de um útero, ela está gestando alguma coisa. Agora, não só na Kabbalah, mas também na psicologia moderna, as águas estão muito ligadas ao subconsciente. Estão muito ligadas àquilo que a gente não sabe dar nome. Se você pega o Sefer Yetzirah para estudar, você vai ver que Binah, nossa inteligência, aquilo que recorta, que analisa, que disseca as coisas, está associada ao fogo que sobe. Enquanto Chokhmah, a nossa sabedoria, está associada à água que desce. Então, ter sabedoria está mais associado a escutar Deus, a escutar o tudo. Enquanto ter inteligência está mais ligado a aprender e a iluminar o caminho. Então percebe que o Rav Sachs estava dizendo: eu tenho muito respeito aos tipos de conhecimento da humanidade que iluminam o que é para ser iluminado, que conhecem o que é para o homem, o que é dado ao homem conhecer. Mas o Rav Sachs fala: não acha que isso é tudo. Não acho que tudo o que o homem conhece é tudo o que há. Então, vamos preservar esses limites que existem, ou no mínimo reconhecer que existem limites entre esse fogo que esclarece os detalhes e a água, que ela não é tão definida quanto aquilo que o fogo ilumina. Rav Jonathan Sachs estava dizendo basicamente que existe uma diferença enorme entre sabedoria e inteligência. E que muita inteligência não necessariamente significa muita sabedoria, mas isso é uma outra história. A gente está falando de Noé. Noé, ele consegue navegar por esses 40 dias de dilúvio. Ou seja, é como uma pessoa que é tomada por algo que ela não sabe dar nome, que não passa pela inteligência dela. É tomada por aspectos do inconsciente e a gente precisa conseguir navegar por esses aspectos do inconsciente sem se afogar neles e sem ficar muito ansioso com eles, aceitar que existem coisas, existem sensações, existem sentimentos, existem sim manifestações no humano que a gente não sabe dar nome e que a gente precisa aprender a navegar nelas até que a gente para, assim como Noé, no topo do Monte Ararat, percebe que a gente sai de um lugar e vai para outro mais alto. A gente vai para o topo do Monte Ararat, onde Noé deixa um pombo ir. E o pombo, assim como o topo da montanha, significam uma nova consciência, da onde a gente consegue ter uma visão mais ampla do mundo. E quando tudo seca, a gente pode até ver as coisas com clareza. Mas a gente precisa conseguir navegar, muitas vezes pelas águas do mar de dentro, como dizia Lígia Fagundes Telles, muitas vezes pelas águas que vêm de cima, essas águas da sabedoria, essas águas de Chokhmah, assim como Noé fez, se a gente quiser evoluir em consciência. E é muito importante lembrar o seguinte: Jacó, ele vai se tornar Israel
aquele que luta com Deus, aquele que busca Deus, justamente num episódio em que ele abre mão de querer entender tudo. Quando Jacó desenvolve a capacidade de viver sem querer entender, ele começa a entender qual que é o papel da humanidade. Porque a gente não precisa entender, mas a gente precisa viver. Se a gente quiser atravessar os dilúvios da nossa vida, a gente precisa de fé. E se a gente quiser ter uma relação mais próxima de Deus, a gente precisa entender que a gente não vai entender tudo. Será que você consegue caminhar para frente sabendo que você não entende, nem vai entender tudo?